Esse jogo que promete muito depois dos resultados de ontem. Já já a gente vai falar da goleada do Palmeiras sobre o Corinthians. Agora a gente vai ver a vitória do Flamengo, que passou pelo Goiás e voltou a sonhar. Noite perfeita para quem continua acreditando no título do Flamengo e diz que tem ainda muita água para rolar nesse Brasileirão. Rolou muita água no estádio da Serrinha. Olha aí, já tem escorregão, caiu ali o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta superou o temporal. E o time de Rogério Ceni se recuperou das derrapadas contra Fortaleza, Fluminense e Ceará. Ela toca no David Duarte. É gol do Flamengo. É gol do Arrasca. Arrascaeta! Eu repito, eles têm muita qualidade, né? Quando a gente, além da qualidade, da capacidade, consegue competir no mais alto nível, é um time que tem jogadores diferentes, que aí aparece o talento de cada jogador. Diego, que substituiu o suspenso Gerson, mostrou competitividade e talento. O primeiro gol passou por ele. O Diego fez um grande jogo, você começa a ter mais competição nas posições, eu acho que isso ajuda a elevar o nível de jogo do Flamengo. E falando em disputa por posição, Gabigol voltou a ser titular. Teve 2 gols anulados antes do Arrascaeta fazer 1-0. Frustrante para quem estava doidinho para desabafar. Às vezes eu falo o que as pessoas não querem escutar, mas essa é a minha opinião. Foi criada muitas coisas que não existiam. Gabigol estava de novo negando que tenha panelinhas no Flamengo. Mas se não tem panelinha, tem uma parceria que o torcedor rubro-negro estava com saudade. Passe de Bruno Henrique e finalmente gol do Gabigol. Gol! Gabriel, Gabigol! É o segundo do Flamengo, Goiás 0, Flamengo 2. Teve gol do 9 do Flamengo e o 9 do Goiás passou em branco. Rafael Moura, que já fez 12 gols contra o Flamengo, ontem perdeu 2 chances, uma em cada tempo. Como estava dando tudo certo, o Rogério Ceni aproveitou para descansar o time. Fez as 5 mudanças permitidas. Uma delas foi a entrada de Pedro, que fez o 12º gol dele no campeonato, em mais uma bobeada do Goiás. É do Flamengo! Pedro! Tudo bem que o Goiás colaborou, mas o Flamengo foi efetivo no ataque. E sem sofrer gols, o que só aconteceu em 6 dos 29 jogos do time no Brasileirão. Sim, nós precisávamos melhorar e hoje fizemos um jogo muito bom contra uma equipe que tem suas qualidades. A jogar aqui é muito complicado. Conseguimos uma vitória, ao meu ver, convincente e que dá ânimo para o próximo jogo. Um Flamengo com posicionamento um pouco ajustado ali pelo técnico Rogério Ceni, né? Um pouquinho diferente. A Arrascaeta jogando ali mais centralizado, deu certo. Mas o que me parece, assim, ouvindo, né, torcedores falando depois do jogo, é que ainda estão esperando mais dessa equipe, Cereto. Mas ontem, mais do que tudo, o importante era o resultado. Sim. Mais do que o desempenho, o importante era o resultado. E aí, acho que assim, o técnico não atrapalhou. É claro que fez alguns ajustes, mas o técnico não atrapalhou, o Rogério Ceni, botou em campo o que tinha que escalar mesmo. E os jogadores chamaram a responsabilidade, o que eu acho mais importante, porque os jogadores foram muito questionados durante a semana, pela história da panela e tudo mais, se sentiram ofendidos, né? O Gabriel chamou a entrevista coletiva para falar a respeito, o Diego foi para as redes sociais, gravou um vídeo para falar a respeito. Não por acaso, Gabriel e Diego foram 2 dos principais jogadores do Flamengo ontem. Sim. O Diego jogou um partidaço. Então, acho que muitas vezes a gente questiona o trabalho do técnico e deixa de lado o trabalho dos jogadores, e os jogadores do Flamengo precisam chamar mais a responsabilidade, e acho que ontem chamaram. Lofredo. Bom, o técnico, eu não acho que o técnico não tenha só não atrapalhado. Acho que o técnico ajudou, tomou as decisões mais corretas e algumas decisões eram difíceis. A primeira, trocar o goleiro, que ele teve a ideia de colocar o César, foi muito criticado, voltou o Hugo. Não que tenha tido uma participação relevante, praticamente não pegou na bola, mas é um indicativo de que ele está vendo o que está acontecendo ao redor. Na zaga, colocou o Gustavo Henrique, o que, assim, não era o que o torcedor queria, mas fazia total sentido, já que a jogada principal do Goiás é a bola aérea para Rafael Moura e para Fernandão. Então, o jogador alto seria ali importante.
Do meio-campo para frente, fez ajustes de posição e voltou o Gabriel. O que pode parecer que foi no grito, né? Mas não foi. Deu para ver em campo que não foi no grito, que o Gabriel está com uma condição muito boa de jogo, fez 3 gols, 2 ele estava ali um pouquinho adiantado, mas estava ali perto do gol, ali na posição dele, esperando a bola para receber, louco para marcar. E o terceiro era um pouco mais fácil, porque o Bruno Henrique deu para ele, né? Então, assim, alguns ajustes. Faltou jogar Gabriel com o Pedro, mas também foi uma boa iniciativa do técnico. Por quê? Porque ele tinha o Gabriel e o Bruno Henrique pendurados e o próximo jogo é importantíssimo. Então ele substituiu esses jogadores, evitou o cartão e fez uma boa administração de elenco numa vitória tranquila contra o adversário, que até é frágil, tinha melhorado um pouco no campeonato, mas é frágil, mas é uma vitória que não deixa dúvidas entre a diferença da diferença entre os dois times. Vamos dar uma olhadinha, você citou os 2 gols anulados do Gabriel, ele fez 3, um só valeu, outros 2 foram anulados, e a gente tem aí para vocês analisarem então esses lances, Cereto. Foram bem anulados, né? Eu não gosto do árbitro de vídeo, mas tenho que reconhecer que quando o árbitro de vídeo acerta, principalmente na questão do impedimento, né? Porque na questão do impedimento, e o árbitro de vídeo já errou no Campeonato Brasileiro na questão do impedimento, é bom que se diga também. Então não é algo absolutamente preciso, porque tem ali o ser humano que mexe com a tecnologia e o ser humano pode errar, né? Mas eu acho que nesse caso, tenho certeza, os 2 gols foram muito bem anulados. Seriam 3 gols para o Gabriel, né? Você vê como ele estava com fome de fazer gol. O primeiro era o impedimento que foi pego em campo, né? Foi só a confirmação do árbitro de vídeo. O segundo, a bola já estava no meio, então o árbitro de vídeo salvou um erro do Mais difícil, do assistente, né? Mas ali era bem difícil. Ali era bem difícil. Ali, inclusive, sem o árbitro de vídeo, a gente ia perdoar o erro do assistente, porque a dúvida era até se o Gabriel estava atrás da linha da bola, né? O que é bem difícil de observar com ela em movimento. Então, assim, é um erro de campo, um erro muito pequeno, mas um erro que compromete, um erro que causaria um resultado de gol, e o árbitro de vídeo corrigiu. Mas como o Cereto disse, né, a gente tem que ter mais confiança agora, a gente perdeu um pouquinho a confiança no árbitro de vídeo na questão do impedimento, porque depois que a gente descobriu que pode ter erro humano no árbitro de vídeo, então a confiança, de fato, no árbitro de vídeo, na parte do impedimento, que nas outras tem um monte de erro humano, tá? Em várias decisões do árbitro de vídeo tem erro humano. Mas no impedimento a gente esperava que fosse menos possível. E Agora, nesse aí, tá claro, né? Uma linha não tá sobreposta à outra. Sim. O Gabriel tá à frente, foi bem marcado. Vamos dar uma projetadinha, então, no Flamengo e Palmeiras, que vem por aí, né? Esse é um jogo também que deve pegar fogo, que significa muita coisa para a parte de cima do campeonato. Eu vou até abrir a minha tabela aqui. Flamengo tem 52 pontos, Palmeiras tem 51 pontos. Os dois ainda na briga pelo título. Essa briga tá boa, hein, Cereto? Tá muito boa, porque se você pegar pontos perdidos, porque tem time com jogo a menos, e o Flamengo é um dos times com jogo a menos, se não me engano, né? Então, vai estar todo mundo embolado, todo mundo encostou. O São Paulo tá na frente, mas o São Paulo tá olhando pelo retrovisor, todo mundo chegou no retrovisor do São Paulo. O Flamengo e o Palmeiras têm 29 jogos. Exato. E esse jogo, então, esse confronto vai ser importantíssimo. O Flamengo tem confronto com o São Paulo, né? Então, por isso que a gente fala, se o Flamengo consegue os pontos dele, e não é um jogo fácil não, é contra o Grêmio. Se o Flamengo consegue os pontos dele, que ele tem a disputar, ele chega, se todo mundo ganhar o mesmo número de pontos, na última rodada disputando a posição com o São Paulo. A gente não sabe se o título, porque tem Atlético Mineiro e Internacional à frente dele. Então, realmente é interessante a tabela e o empate, né? Quem empatar nessa rodada vai dar uma chance. Não, e lembrando, quem sair vencedor, e se tiver empate nos outros jogos, vai ser especial, né? Tem outro jogo interessante nessa rodada, que é Grêmio e Atlético Mineiro, né? Se o Grêmio vence, alcança o Atlético em número de pontos. Exatamente. São 6 primeiros da tabela se enfrentando. E o confronto direto do Flamengo contra o São Paulo na última rodada. Pode ser a final do campeonato mesmo. Né? Olha só como tá legal esse campeonato.
Muito bem, deixa eu seguir aqui então, registrando naquele temporal ontem só, que acho que vale a pena a gente registrar no jogo do Flamengo contra o Goiás, que deu uma atrapalhada também. Muita chuva, aliás, em vários lugares ontem, várias cidades, estados do país, com uma chuva forte, mas deu uma atrapalhadinha, né? Acho que mais no primeiro tempo, né, Lofredo? Sim, mas assim, olha, pela condição, o campo não estava tão ruim não, hein? Pelo que aconteceu, o campo ficou até adequado para um jogo de futebol, né? Porque os estádios hoje, temos estádios mais modernos, né? Temos estádios recém-inaugurados, estádios mais novos e o gramado de vários deles tem uma boa condição e permite, mesmo numa chuva dessa, um jogo de futebol de bom nível. A boa notícia para o Flamengo, Jana, é que o Rafael Moura, o He-Man, estava em noite de Príncipe Adam, né? Porque normalmente... Ele é carrasco, né? Super carrasco do Flamengo. Normalmente He-Man em campo não tem placar em branco, mas ontem era o Príncipe Adam. Faltou tirar a espada e gritar, eu tenho a força. Muito bom. Deixa eu seguir então, vamos falar do... As pessoas saberão direito sobre o que estamos falando, hein, Cê? É o quê? O pessoal da nossa idade, né? Gente, eu já ia falar que dá uma explicada, uma contextualizada aí, porque deve ter uma galera que não sabe nem o que vocês estão falando, deve achar que tá tudo maluco aqui. O Adam se transformava em He-Man, né?